Então, sétimos anos, então a gente vai falar só sobre os conjuntos dos números inteiros, tá? O que nós vamos ter que saber? Qual é o símbolo? Quando eu falar em conjunto dos números inteiros, qual é que é o símbolo? É o Z, tá? A gente chama de Zzão, um Z grande, tá certo? Qual que é o conjunto dele? É o número positivo e negativo. Então, eu vou colocar o Zzão, tá? Vou abrir um colchete, vou botar reticência, quer dizer que ele vai para o infinito negativo. É esse conjunto aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 vai para o infinito positivo. Olha aqui, que interessante. O zero não tem sinal, ele é o elemento neutro. Para frente do zero, para a direita do zero são os positivos, para a esquerda ou para trás é os negativos. Sempre depois do zero vem um 1, tá? Então quer dizer que os números maiores aqui considera-se o menor número. Quanto maior positivo, maior ele é, tá? Então nós temos que cuidar disso daí. Quais são os submúltiplos? Submúltiplos aqui. Ele tem três conjuntos, tá? Subconjuntos, como é que eu posso escrever ele diferenciado? Eu posso escrever ele assim, ó. O Zzão com asterisco, quer dizer, que é igual a esse aqui, só tem um detalhe, aí não vai o zero, tá? Quer dizer que eu vou escrever o reticência menos 3, menos 2, menos 1, e vai pro 1 já pro outro, ó. Quer dizer, quando tem esse asterisco, o zero não vai. 1, 2, 3 e vai pra frente positivo. Como é outra maneira que eu posso escrever? O Z positivo, que é o próprio número natural, tá? O que são os números naturais? Só os positivos, só do zero para frente, tá certo? 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito. Esse aqui são os submúltiplos deles, subconjunto deles, tá? Subconjuntos, aqui você vai arrumar, tá? Não é submúltiplos. Também não tá errado, tá? Mas a gente conhece mais subconjuntos. Subconjuntos, vou arrumar aqui. Certo? Subconjuntos é como eu escrevo ele em menores partes. Eu também posso escrever o Z negativo, tá certo? Que são só a parte negativa. Então, eu vou começar com reticências, ó. Eu vou começar com reticência e daí eu vou colocar o 3 ou o 2 ou 1 até chegar no 0. Menos 2, menos 1. Aí eu quero começar no 4, não tem problema. Daí vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Daí, fechou. E ainda eu poderia escrever o Z positivo, só que com asterisco. O que significa? Que eu vou pôr os números positivos sem o zero. Então, eu começaria no 1. 1, 2, 3 e vai para o infinito. Tá? Ou eu posso escrever o Z negativo com asterisco. Eu vou escrever os números negativos sem o zero. Então, pontinho começa, menos 3, menos 2 e menos 1. Quando não tiver esse asterisco aqui, ó, significa que o zero eu não vou pôr na minha conta, tá? No meu conjunto, certo? Demos uma revisada geral, vamos para a próxima explicação. Trouxe uma conclusão bem rapidinha aqui, tá? Vamos concluir os conjuntos dos números inteiros. Então, o Z, tá certo? Eu posso dizer que ele é os números naturais e os números negativos, tá? Vou botar um menos aqui, tá bem? Então, ele é o próprio no natural. Quem são os números naturais? Vamos botar aqui no ladinho os números naturais aqui. Vou botar um ponto e vírgula. Natural começa no 0. 0, 1, 2, tá? E vai para o infinito, certo? Isso são números naturais, tá? Se fosse N asterisco, já para lembrar, já que nós fizemos ali, né? O N asterisco começaria no 1, 2 e vai para frente, tá? Gente, o que é o Zzão? É a união do Z positivo, a união com o Z negativo. Eu posso concluir isso, que se eu somar o Z positivo com o Z negativo, eu vou chegar no Zzão, no Z no conjunto maior, tá? E que o Z está dividido em três partes, tá? O Z asterisco, o Z positivo e o Z negativo. Então, isso é para poder fechar a nossa ideia, tá?
a conclusão do Z e que o Z ainda nós temos o N dentro que é o 0, 1, 2 ou o N asterisco que é 1 e 2, tá? Fechamos, vamos para a atividade. Na atividade 1, então, é tão fácil. Eu vou dar um conjunto, tá? E deste conjunto, então, a professora vai querer que vocês retirem os números naturais. Naturais são só os positivos, então, do 0 é o 0, o 5 e o 10, tá? Esse N com asterisco quer dizer que não vai o 0, então é só o 5 e o 10. Tem que saber as características, tá? Agora aqui o que é o Zezão? O Zezão é todo o conjunto negativo e positivo. Então, menos 10, menos 5, 0, o 5 e o 10. Aqui que é o Z asterisco, o que vai acontecer? Vai tirar o 0. Então, menos 10, menos 5, o 5 e o 10. O Z positivo é o próprio número natural, tá? O Z positivo é o próprio número natural, então o 0, o 5 e o 10. O Z negativo é essa parte aqui para a esquerda, então menos 10, menos 5 e o 0. O Z positivo menos o 0, então é o 5 e o 10. E o Z negativo menos o 0, então menos 10 e menos 5. Eles têm que fazer na questão 1, tá? A questão 2, então, também é tão fácil, tá? É para botar falso e verdadeiro, olhando se pertence ou não pertence. Então, menos 4 pertence para Z. Quem é o Z? Todos os números negativo e positivo, então é verdadeiro. Porque pode ser negativo, pode ser positivo. O 6 pertence para o Z negativo, aqui tem uma regra, ó. Z negativo só pode ser número negativo. Aqui é positivo, então aqui é falso. Z mais, quer dizer, tem que ser positivo. Ok. E não pode ser 0, porque esse asterisco aqui quer dizer que não pode ser 0. Verdadeiro. Não é o 0 e é positivo, então é verdadeiro. 2 pertence a Zzão menos o 0. Verdadeiro. Acabamos de falar isso, tá? Essas são iguais. A diferença é que não tem o mais aqui. Aqui poderiam ser negativos ou positivos. Então, essa aqui é verdadeira. Menos 2 pertence para N. N é só números positivos. Então, essa aqui é falsa. E 6 pertence aos naturais tirando o 0. Verdadeiro. É qualquer número positivo menos o 0. Verdadeiro. 6 tá certo. É isso que tem que fazer na questão 2, tá? A questão 3, pessoal, do maior e do menor, tá? Geralmente, para mim, quando tem número negativo, eu faço de conta que ele é positivo, fica mais fácil de pensar, tá? Então, eu tenho que saber se o 4 menos 4 é menor, maior do que 6. No positivo, ficaria assim, 4 e 6. Então, o 4 seria menor. Como nós temos no negativo, então é invertido. Então, o 4 é maior do que o 6. Porque ele está mais perto do 0, está indo para o positivo, tá? Ele vai primeiro que o 6 para o positivo. Então, o 4 é maior do que o 6. Mas sempre faça o inverso, que daí vocês sempre vão conseguir resolver, tá? Ó, eu vou botar tudo positivo aqui. Então, eu vou botar 1 e o 0. No normal, o 1 seria maior do que o 0. Então, como aqui ele está negativo, então ele vai ficar menor do que o 0, tá? Ele vem antes do 0, então ele é menor do que o 0. 40 e o 12, tá? Se eu tenho dúvida, eu vou transformar ele em positivo, os dois ficam positivo. Então, ficou positivo, positivo. Normal, o 40 seria maior do que o 12. Então, se nós temos no negativo, que é o contrário, então o 40 é menor do que o 12, tá? Sempre vai ficar o contrário, ó, do positivo, tá? E o 0 em relação a menos 8. Então, o 0 e o 8. Normal, o 0 seria menor do que o outro, do que o 8. Então, no negativo, o 0 é maior do que o 8, tá? Então, só vocês tentar fazer a 3, tá bom? Na questão 4, nós vamos tomar um cuidado, tá? Eu vou responder essas perguntas. O que eu tenho que pensar? Que quando tá para a direita é positivo e quando tá para a esquerda é negativo, tá? Então, o M é positivo? Não. Aí eu tenho que explicar. Pois ele está à esquerda do 0. Por isso que ele não é positivo, à esquerda do 0. Certo? A outra pergunta. O P, que é esse número, é maior do que M?
P é maior do que M? Sim. Por que sim? Simples. Pois o P está, ó, tá na frente, tá na direita. Direita de M. Tá? Ó, o P tá aqui, tá na direita, então ele é maior do outro número que tá na esquerda, tá? Então é isso, tem que fazer na questão 4. Vamos para a última, que é a 5. Não tenho a 5, eu só tenho a 4, tá? Muito bem, então. Até a próxima aula.